Bom dia. Nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 18, do verso 1 ao verso 11, que diz: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu? Texto muito interessante e importante. Jesus agora chega ao jardim chamado Getsêmani. E nesse lugar é onde Jesus será preso. Diz-nos o texto então que Judas conhecia bem aquele lugar, porque Jesus já havia estado algumas vezes, várias vezes, com os discípulos naquele lugar. Perceba que alguém pode estar com os discípulos de Jesus, pode andar com os discípulos de Jesus, pode conhecer os lugares especiais do povo de Deus e não fazer parte do povo de Deus. Inclusive, esses lugares se tornarão estratégicos para que o império das trevas realize a sua obra. Então, chegaram Judas com a guarda romana e também com os guardas vindos da parte dos sacerdotes. Perceba o poder político unido ao poder religioso, trabalhando juntos contra o reino de Deus. Isto é muito sério. Quando eles chegam, Jesus pergunta: A quem buscais? E o texto então nos diz que Judas estava com eles. É muito importante, queridos, nós observarmos isto, porque desde o capítulo 13, Judas não tinha estado mais com os discípulos e com Jesus. E por conta disto, no versículo 30 do capítulo 13, diz que Judas saiu e era noite. A partir de então, Jesus começa a dar um novo mandamento aos discípulos, confortar os discípulos no capítulo 14, promete o Consolador, e todas essas coisas Judas não ouviu. No capítulo 15, Jesus fala de si mesmo como a videira e que é necessário permanecer nele para produzir coisas que agradem a Deus, uma vida que agrade a Deus. No capítulo 16, Jesus volta a falar do Consolador, falando da sua missão, e Judas não ouviu. Judas não ouviu a oração sacerdotal de Jesus. E essa oração sacerdotal de Jesus não fez efeito na sua vida, porque Jesus estava orando por aqueles que o Pai lhe deu e o Pai não havia dado Judas para ele. E Jesus disse então que nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Muito bem, na sequência, diz-nos o texto que quando os soldados e a guarda dos sacerdotes ouviram a palavra de Jesus: Sou eu, recuaram e caíram por terra. A autoridade do Senhor Jesus sobre as forças do mal. Se Jesus não se entregasse, nada lhe seria feito. Mas Jesus torna a perguntar: A quem buscais? Então eles dizem: A Jesus o Nazareno.
E Jesus então se entrega e diz: sou eu, já vos declarei que sou eu. E então agora Jesus faz uma declaração ainda mais maravilhosa: se é a mim que me queres, que buscais, deixar ir estes. E João caprichosamente diz no verso 9: para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Jesus disse isso na oração sacerdotal, capítulo 17, verso 12, e João estava bem aceso, bem acordado, para ouvir isso de Jesus nessa oração. E agora então inclui também no seu relato. Diz-nos ainda o verso 10 que Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote. Nós muitas vezes queremos fazer a obra do Senhor pela espada, pela força, pela violência, e nos esquecemos do texto lá do Velho Testamento, quando através do profeta o Senhor disse: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Jesus então curou este servo, aquela ferida, e disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Jesus já estava conformado e confortado, porque ele sabia que era para essa hora que ele veio, e então ele pôde orientar os seus discípulos. Revelações do jardim, a autoridade e a autoentrega de Jesus. Que Deus te abençoe.